O Campeonato Brasileiro de 1974 contou com a participação de 40 clubes divididos em 2 grupos, classificando para a segunda fase os 22 melhores colocados, independente da chave, mais os 2 times desclassificados, mas com maior média de renda, no caso, Nacional de Manaus e Fluminense. Os times classificados foram separados em 4 grupos de 6, passando o campeão de cada chave para o quadrangular final. Cruzeiro, Vasco, Santos e Internacional foram os finalistas. Na primeira rodada do quadrangular final, o Vasco venceu o Santos por 2-1 e o Internacional empatou com o Cruzeiro em 1-1. Na segunda rodada, Cruzeiro e Vasco ficaram no 1-1 e o Santos venceu o Inter por 2-1. Na terceira rodada, o Cruzeiro ganhou do Santos por 3-1 e o Vasco empatou com o Inter em 2-2. Cruzeiro e Vasco ficaram empatados em primeiro lugar com 4 pontos, enquanto Santos e Internacional ficaram com 2 pontos. Neste caso, o regulamento previa um jogo extra entre os 2 primeiros colocados. Um jogo devendo ser realizado em Belo Horizonte, em função da melhor campanha do Cruzeiro ao longo da competição. Porém, um artigo do regulamento definia que quando houvesse tentativa de agressão por parte do público ou dirigente do clube local, a arbitragem ou membros do clube visitante, o clube mandante seria punido por 3 jogos fora de casa. Pois na partida entre Cruzeiro e Vasco da Gama, disputada no Mineirão, o vice-presidente do time mineiro, Carmine Furletti, invadiu o campo e tentou agredir o árbitro Sebastião Rufino, após uma possível penalidade envolvendo Palhinha do Cruzeiro e Joel do Vasco da Gama. Baseado então no regulamento, em razão do incidente da invasão de campo na partida anterior no Mineirão, a CBD, em comum acordo com os dirigentes do Vasco e do Cruzeiro, determinou que a partida fosse disputada no Maracanã. Na grande final, o Vasco da Gama venceu o time mineiro por 2-1, gols de Ademir e Jorge Carvoeiro para os cariocas e Nelinho para o Cruzeiro. O Vasco foi campeão com 12 vitórias, 12 empates e 4 derrotas. Marcou 33 gols e sofreu 18. O time comandado pelo técnico Mário Travalini tinha como base Andrada, Fidelis, Moisés, Miguel e Alfinete, Alcir Portela, Zanata e Ademir, Jorginho Carvoeiro, Roberto Dinamite e Luiz Carlos. O artilheiro da competição foi Roberto Dinamite do Vasco, com 16 gols. O Campeonato Brasileiro deste ano ficou marcado como a última competição do Rei Pelé. Começa a luta. E começa com o Vasco tocando bola pelo seu campo de defesa. Roberto corre lá pela direita. O árbitro marcou a falta contra a equipe do Cruzeiro. É praticamente um escanteio favorecendo ao Vasco da Gama. Evidentemente com um pouquinho mais de ângulo. Lá está o Zanata colocado para cobrar essa falta em favor do Vasco, enquanto a defesa do Cruzeiro cuida da marcação. Na grande área. E o arqueiro Vitor se mantém à esquerda do gol. Zanata voltou para Fidelis, procurou o gol. Olha a chance do Vasco. Caiu o primeiro gol. Vasco 1, Cruzeiro 0. A jogada inteligente do Zanata. Voltando para o Fidelis. Só não tem certeza na área quem concluiu foi o Ademir ou se foi o ponteiro Luiz Carlos. Ademir, número 9, inaugura o marcador. Aí está. Domínio de Fidelis. A Zanata. A Jorginho. Sai Vitor. Jorginho cruza. Olha o perigo aí. Tá aí o segundo gol, não. Foi fora a bola. Ou foi dentro? Impedimento. Ah, já estava impugnado o lance. Eu fiquei em dúvida. Que vez por outra com o vidro aqui. Eduardo cortou Miguel. Vem a Jorginho.
Foi lá o Zé Carlos e deu para o Wilson Piazza. Dirceu. A Zé Carlos. Alcir intercepta. Esporte é cultura. Um grande país também se forja nos campos esportivos. Segunda etapa de Vasco da Gama e Cruzeiro, com narração de Orlando Duarte. Bem, meus amigos, a saída na segunda etapa ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Movimentação da bola pertencerá a Palhinha, o comandante de ataque. 1 gol para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. É a decisão do Campeonato Nacional de Futebol. Vamos lá para o segundo tempo. Nenhuma alteração no Vasco, nenhuma alteração no Cruzeiro. Sai o Cruzeiro. Vanderlei. Joãozinho. Roberto Perfume. Olha aí, Eduardo. A Nelinho. Gol! Nelinho empata para o Cruzeiro aos 19 minutos do segundo tempo. Um passe perfeito de Eduardo e uma bomba cruzada de Nelinho. 1-1 é o marcador. Olha aí a descida. Zé Carlos. Dirceu. O Vasco tentando dominar com Miguel. Alcir. Zanata. Alcir. Bom jogo, bom futebol. Alcir. Tentou no meio. Boa penetração e sem impedimento. Vitor. Atrapalhou-se. Olha o gol. Do Vasco da Gama, Jorginho, aos 32 minutos. Agora, Vasco da Gama 2, Cruzeiro 1. Vanderlei. Vasco da Gama 2-1. Darcy, falta sobre Darcy. Darcy ao jogador Joãozinho. Joãozinho a Nelinho. Agora é a hora do desespero do Cruzeiro. Nelinho já não tem posição. Nelinho, autor do gol cruzeirense. Deu Zé Carlos, a Joãozinho. Boa bola. Afastou, mas a Dirceu Lopes. Boa jogada, boa penetração. É gol. Impedimento. Mas é um lance para se discutir muito tempo. É um lance para ser discutido muito tempo. É um lance dificílimo. Vejam aí. Menos que ele tenha dado falta sobre o alfinete. Se ele deu falta sobre o alfinete anterior, legal. É onde está colocada a bola. Caso contrário, lance absoluto normal na sequência. Só pode ter sido isso. Eu não vi sinalização, porque o lance foi normal. A condição de Zé Carlos, perfeita. Veja um jogador do Vasco ao fundo, dando. Terminou o jogo e a gente, inclusive, que invadiu o fosso para festejar o título. Nós temos ainda e dizíamos, agora 45, mas tem desconto. Darcy. 2-1 para o Vasco. Vitor. Termina o jogo. Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Não se observaram, ou melhor, o Armando Marques não observou quaisquer minutos de desconto. Uma grande festa no Maracanã.